Olá, Irmandade. Ah, Sejam todos bem-vindos e bem-vindos. Era para ter começado esse vídeo hoje um pouquinho mais cedo, mas o motivo força maior não foi possível e tem uma explicação. Com muita tristeza, né? Muito peso mesmo, acho que para o Brasil e para a literatura mundial, né? Hoje o Brasil ele pede uma das grandes pensadoras do seu tempo. Acabei de ver aqui agora pelo G1, a escritora brasileira Lígia Fagundes Telles faleceu hoje aos 98 anos de idade. Deixou um grande legado. Estou acabando de ver aqui pelo G1. Fazia parte da Academia de Letras do Brasil, né? Ganhou grandes prêmios como o Prêmio Jabuti, o Prêmio de Jabuti, o Prêmio Camões. É uma perda assim, irreparável, uma grande pensadora, uma mulher que representava, né, em todos os sentidos a voz do Brasil, enfrentou grandemente a ditadura mais ferrenha e reacionária que se pode imaginar, e é uma perda assim, irreparável, né? Entre assim, uma das suas grandes obras, ela escreveu As Meninas, Antes do Baile Verde, O Seminário dos Ratos, Ciranda de Pedra, enfim, um legado extraordinário, uma grande pensadora, uma grande mulher brasileira, nos deixa e deixa o Brasil em luto. E momento que o Brasil passa por um momento político tão delicado, tão difícil, depois de ter vivido 2 anos de pandemia, e agora esse momento de guerra também no leste europeu, na Europa, né? Enfim, esse vídeo aqui é uma singela homenagem a essa grande escritora, essa grande mulher, Lígia Fagundes Telles. Que Deus conforte a família e que tenho certeza que será aceita de braços abertos pelo Criador. Meus sinceros sentimentos, condolências a toda a família, a essa grande mulher, essa grande escritora, Lígia Fagundes Telles. E, por coincidência da vida, por destino, hoje eu vou falar sobre luto, né? Hoje eu vou falar, dando continuidade aqui ao meu pequeno projeto do C.S. Lewis, Anatomia de um Luto. Então vamos falar então sobre C.S. Lewis, Anatomia do Luto. Não era uma coisa programada, né, que veio a cair hoje, né, com a morte da grande escritora brasileira. E aí a gente tem que escutar por aí, né, que uma certa cantora que está no top 10, né, que é considerada uma mulher empoderada com a música Envolver e que diz que carrega o Brasil nas costas, né? Enquanto a gente tem que... E a Lígia Fagundes Telles é o quê? Mas enfim, eu não vou entrar nesse detalhe porque eu não quero fugir, e esse não é o propósito do canal, mas assim, minhas sinceras condolências a essa grande mulher, Lígia Fagundes Telles. Acabei de ver aqui pelo G1, uma perda irreparável, um legado, uma grande escritora, enfim. Então vamos ao contexto aqui do livro, do C.S. Lewis, Anatomia do Luto. Bom, esse livro aqui, ele tem 2 períodos, tá? Ele tem um período do antes, durante e após a morte. Aqui, C.S. Lewis está detalhando sobre quando a gente escuta muito por aí sobre a gente se achar que a dor do outro é menor do que a nossa dor é menor do que o outro. Então ele não coloca aqui qual é o período de luto, qual é o sofrimento. Ele detalha, não é um livro que vai te colocar no fundo do poço, muito pelo contrário. Ele coloca, de uma maneira tão singela, delicada, mas surpreendente, a dor do outro. Ele coloca em detalhamento, mas com uma certa sutileza. Ao ler esse livro, você tem que ter uma certa delicadeza, calma, tranquilidade para entender o que ele está falando e o que ele está falando aqui neste livro. Então ele coloca a dor de como é a dor de um homem perder principalmente a sua esposa para o câncer.
o que ele era antes desse casamento e o que ele foi após esse casamento, a transformação que essa mulher teve na vida dele, de todos os sentidos que você possa imaginar. Ele dá detalhes sutis, sutileza, e aí ele detalha o vazio, a dor de que um homem perdeu alguém que ele tanto ama, que ele tanto deseja, e que mesmo ele sabendo que esse câncer, pela medicina não tem mais o que fazer, e só por Deus, e aí ele coloca a todo o sofrimento da dor, aí passa na mente deste homem como era a vida dele antes dessa mulher entrar na vida dele. Então detalha todos os sentimentos, fotografias, momentos que eles passaram junto, alegrias, frustrações, as indiferenças, os defeitos e a qualidade um do outro. Ele coloca não a parte só, a parte boa do casamento, mas infelizmente o casamento tem essa parte no sentido de tem dias que um vai estar mais alegre, outro não, mas todo mundo se respeitando, se amando, se gostando, que não deixando que alguns detalhes deixam que o casamento acabe. Fazendo que, mesmo que passe um período de dificuldade, eles estão ali firmes naquele amor, não um amor de conveniência, um amor por interesse, mas um amor genuíno, um amor eterno, eterno até que a morte os separe. E, além disso, ele coloca também aqui como é perder também amigos para a guerra, como perder amigos para a guerra, e ele começa a se colocar na vida e ver que qual é o sentido da vida? Por que a gente só presta atenção no outro quando a morte os leva? Né? A vida, ela nos dá oportunidade todos os dias, mas a morte, ela não te dá oportunidade, é uma vez só. É interessante. Então aqui ele coloca toda a dor, todo o sofrimento, e ele começa a se indagar, a se perguntar se Deus existe. Então existe uma certa revolta, e questionar por que Deus permite que aconteça tudo isso. Ele começa a se perguntar. É um livro que detalha muita dor. É muita dor para muitas pessoas que acham que quando acaba a vida, né, a morte de uma pessoa, que morreu, acabou, segue a vida, e que Deus está no controle de tudo. Sim, mas existe uma dor, que mais que Deus possa preencher, existe uma dor, existe um sentimento, e que muitas pessoas não respeitam isso. A Cordeiro de Dor é uma homenagem que ele faz para as pessoas que ele ama, no caso, amava ardentemente a sua esposa. A esposa mudou a vida dele. Então existe uma história, existe um respeito, existe uma cumplicidade, um amor genuíno, um amor de entrega, de gentileza, e que não é alguns detalhes, alguns defeitos, e que supostamente algumas brigas que pode ter, que vai se separar. É uma coisa mais forte. São as pessoas que querem que as coisas aconteçam, são que querem que façam as coisas dar certo. Não mostrando que apesar de tudo, existe um sentimentalismo, existe uma cumplicidade, um amor, foi construída uma família, foi construído um legado, uma cumplicidade entre os dois. Entre detalhes que ele fala bem aqui na história, é que ele explica o sentimento da pessoa que perde, como você deve ter empatia, respeitar e não menosprezar uma dor, tipo como há pessoas que, por mais que passam anos e anos, elas não só ali, né, para quem tem ali o período de, né, as pessoas, eu acho que em novembro, né, que as pessoas vão ali visitar os velórios de pessoas que se foram, dos seus parentes, mas pessoas que frequentemente ainda não se acostumaram, não aguentaram, suportaram a perda. Então, geralmente, elas vão lá para limpar o túmulo, elas vão lá ficar sentados, conversando, porque acreditam que ela tem aquele vínculo com aquela pessoa, mesmo ela ter partido. Elas não conseguiram desatar, elas não conseguiram soltar aquilo. É um livro muito profundo, é um livro que você tem que não é um livro que você senta ali numa praça e começa a ler, começa a destrinchar. É um livro que você tem que ter uma certa calma, tranquilidade, estar com o espírito renovado. Autêntico mesmo é exatamente isso. Ele vai te colocar dentro do sentimento de perda, vai entender
vai te colocar no período de luto, vai te colocar no período que você passa por esse momento difícil, como você deve lidar com amigos ou parentes, ou pessoas próximas que você perdeu, como o livro te ajuda, como você deve ajudar as pessoas a passar por esse período e qual o caminho a prosseguir. É interessante. E aí, o C.S. Lewis ele é muito detalhado aqui, ele fala que por mais que você ama a Deus, que você tenha uma devocional a Deus, que você é carne, você é homem, você é mulher, que você tem um sentimento e que não é por dia do outro, por todos aqueles anos, ele se perde. Desculpa, é um vídeo que está sendo um pouco difícil para mim hoje, porque essa morte aqui da Lígia Fagundes Telles me foi feita de surpresa, porque, olha, a nossa academia de letras, a nossa literatura é uma perda irreparável para nós, tá? É uma coisa, então, me desculpa se eu não saí direito aqui, porque eu tô ainda um pouco inconformado com essa, né, com essa perda da nossa literatura, mas enfim, eu vou continuar fazendo vídeo. Como você lidar com essa perda? Como você orientar pessoas, amigos, parentes que você perdeu ou pessoas perto de você se perderam? Como você ajudar? Qual é o pós depois da morte? Pessoas que não conseguem seguir em frente, mas por que elas conseguiram? Como entender essas pessoas? É claro que você deve seguir em frente, que a vida continua, sim, mas tem pessoas que não têm esse mesmo pensamento, tem pessoas que não conseguem, demora anos e anos para seguir em frente, porque aquela pessoa, ela tinha um sentimento, ela tinha uma história, uma cumplicidade. Todos nós sabemos que um dia, um ou outro, a morte vai separar, mas não inesperadamente. Então, existe ali, às vezes, ele coloca ali que somos pessoas pecadoras, somos pessoas que nos revoltamos, que às vezes colocamos em dúvida o poder de Deus, mas no fim ele vai entender que Deus não tem nada a ver com a perda dele, que foi, enfim, ele vai entender qual é o propósito de Deus para cada homem, para cada mulher, por que nós perdemos as pessoas. Ali ela cumpriu um propósito também na vida dele de ajudar ele. Qual é o propósito de como é perder pessoas que nós amamos para a guerra. Aqui, aí ele começa a exclamar uma coisa muito interessante. Então ele fala muito sobre a morte, né, de pessoas que nós perdemos. Mas o que nós fazemos também com os vivos? Por que será, ele começa a perguntar, que a gente só dá valor para as pessoas, no caso que também estamos vivos, depois que elas se partem? Ou porque depois nós abandonamos ela, porque depois, querendo ou não, elas seguem por outros caminhos que dificilmente nós podemos ver novamente. Aqui ele fala uma coisa bem interessante, né? Aqui nós estamos falando de um período que não existia redes sociais, não existia telefone, não existia redes sociais, não existia internet, mas ainda tinha ali, era a época do telegrama, era a época do telefone. E ali ele fala que, por exemplo, as pessoas que amamos e às vezes não conseguimos falar com elas pessoalmente, mas existia o telefone, existia o telegrama, que nós poderíamos expressar todo o nosso amor, todo o sentimento, e as pessoas sabiam quem é que está falando ali do outro lado, as pessoas sabiam quem estava escrevendo aquela carta ali do outro lado. Hoje em dia as pessoas, elas usam redes sociais que tem uma tecnologia muito maior, mas ela ali atrás muitas vezes você sabe que não é aquela pessoa que está falando ali, sempre está escondida. Ela quer ser amada, ela quer ser ouvida, mas ela fica escondida. As pessoas querem ela quer ser amada, mas ela não se demonstra. Ela quer que as pessoas se adequem ao jeito, ao perfil dela. Não existe uma igualdade, não existe uma reciprocidade. Ela quer um relacionamento do jeito dela, da maneira dela. Então ele coloca isso de uma maneira muito singela. Esse livro, eu repito, você tem que ler ele de uma maneira muito delicada, muito calma, para você entender a dor e o sofrimento da vida, da morte e após morte das pessoas que perdemos. Então ele coloca mais uma vez, igual ele fala, é muito atual. Parece que esse livro, né, ele é muito atual, foi há tantos, mais de 50 anos atrás, mas ele é muito atual, ele é muito verdadeiro. Parece que ele está falando para nós do mundo de hoje, né? Nós podemos tanto poder de comunicação com o outro, mas usamos de maneiras incorretas.
Nós temos o poder da internet tão grande para a gente ter um poder de comunicação, para a gente saber quem é que está falando do outro lado. Eu vi uma coisa interessante para ter um conteúdo a mais aqui sobre o canal, sobre relacionamento. E eu vi aqui um texto hoje, estava procurando conteúdos para dar continuidade aqui, e eu achei uma pessoa que também tem um canal, conteúdo, produz conteúdo no YouTube, não é o tipo de conteúdo que eu, que eu vejo, que eu gosto, mas eu respeito aqui, mas eu gostei do que ela escreveu. O nome dela é Paula Prado. Ela tem um canal no YouTube, se você estiver interessado no conteúdo dela, só escrever no YouTube Paula Prado. Mas esse aqui eu só peguei um texto que ela escreveu, o conteúdo que ela publica é totalmente diferente do meu, que é literatura. Mas o interessante que ela escreveu aqui, abre aspas. Vejo muitas pessoas reclamando dos relacionamentos, que ninguém bota fé em ninguém, indiretas a toda direita. Vejo que no mundo onde se prega muita liberdade, há também muita intolerância, há muito superficialidade, há muita falta de respeito, há muita impaciência. Na verdade, a liberdade fez muita gente se tornar mesquinha e mimada demais. Querem demais sem dar nada. O que aconteceu com todo mundo? Gente, uma coisa é fato. Não falta amor, falta amar. É exatamente isso. As pessoas querem ser amadas, as pessoas querem ser ouvidas, mas querem amada, mas sem comprometer. Ela quer um amor, mas um amor é tipo step, eu vou usar quando eu quero. E a outra pessoa tem que ser comprometida no tempo dela. Ela quer ser amada ou ser observada, quer ser ouvida, mas ela fica escondida. Ela quer que você adivinhe que você gosta dela, ela não se pronuncia, ela não tem uma reciprocidade. É como muitas vezes nas redes sociais. Eu uso a rede social mais para isso, para falar sobre livros, sobre poesia, sobre filmes, sobre uma coisa cultural, uma coisa que possa fazer, de uma certa maneira, evoluir, ter uma certa cultura, né? Mas hoje em dia as pessoas usam para expressar ódio, rancor, ressentimento, indiferença, jogar indireta, nunca consegue ter um olho a olho com a pessoa. Se você tem um problema com a pessoa, se tem em vez de ficar se jogando indireto para a pessoa na rede social, você chega perto dela e conversa com ela, expõe o que está acontecendo, em vez de ficar discerando ódio, rancor, ressentimento. Se você existe um amor, um sentimento, digamos assim, além da amizade, então você expõe esse sentimento, deixa a pessoa, dá uma abertura para que a pessoa possa entender esse sentimento que você sente por ela, não ficar escondido atrás da rede social e quer que a pessoa adivinhe que você gosta de você, ou se fica, ou pessoa que realmente não quer nada com nada, só quer ficar fazendo joguinho, fazendo joguinho, não sabe o que é da vida. É aquele ditado, para pessoas que não sabem aonde vai, qualquer caminho serve. Né? Então é isso, fazendo joguinho, enfim, é isso. Ao ler esse livro, exatamente, eu acho que ele é uma, como eu vou colocar, me faltam até palavras, ele é uma maneira de você alertar as pessoas que perderam e gostaria de ter esse sentimento de nunca perder essa pessoa. Como é lidar com uma perda, como é lidar com a morte, como você saber que aquele sentimento que você teve com a pessoa, você não vai ter mais, mas os sentimentos, tudo de bom que você teve por ela vai continuar, mesmo as duas estão sendo separadas. É você saber valorizar as pessoas que estão do seu lado, é você deixar de lado a vaidade, o ego, a mentira, é você ser verdadeiro, é usar, por exemplo, que ele fala, né, que quando eu não tinha como falar com a pessoa pessoalmente, estava doente, mas você ligava, você mandava mensagem, você sabia quem era a pessoa que estava te ligando pelo telefone, você sabia a pessoa que estava te mandando aquele telegrama, que na época não tinha internet. Eu, em vez de ficar de joguinho, ficar de história, ficar de disse-me-disse,
Por que não resolve? Por que não bota um ponto final? Em vez de ter vários pontos de interrogação, por que não deixa a mentira? Ou que deixa o disse-me-disse de lado? É um livro bem atual, que explica e entende a dor de uma perda e como lidar com ela. Talvez nós ficarmos remoendo o problema, nós buscar a solução para esse problema. Anatomia do Luto é um livro que eu aconselho que, se você tiver uma pessoa da sua família que perdeu uma pessoa da sua família que perdeu alguém e não consegue lidar com essa perda, é um livro que eu oriento que você possa comprar e dar para essa pessoa, para ela poder seguir em frente. É um livro que nós às vezes vamos ter as nossas indagações, as nossas perguntas, se Deus existe, não, por que Deus nos permite sofrer, mas é exatamente ao contrário. Aqui nós vamos falar sobre ateísmo, sobre doença, sobre guerra, sobre política, vai fazer algumas referências a grandes outros escritores, algumas passagens da Bíblia também. Apesar que é um livro que esse livro é cristão, mas também ele mostra como cristão, ele também era um pecador, era uma pessoa que tinha ali seus erros, mostrar que o casamento não é mais de rosas, mas se você ama, se você gosta, se você tem uma empatia para a pessoa, se você quer que dê certo, vai dar certo, e que fica uma história até bonita de um casal aqui, né, que superando toda a diferença um dos outros, superando todo o defeito e qualidade dos outros, eles quis continuar sendo em frente e seguiram em frente, né? E ficou aqui o sentimento de perda. É uma história maravilhosa, é uma história linda, profunda. As maneiras com que se ingere, que ele coloca aqui no livro, é sutil. A maneira também como ele aborda sobre o sexo, né, entre um homem e mulher, a beleza do sexo, o relacionamento conjugal entre os dois, é uma coisa sutil, bonita, limpa, é uma coisa maravilhosa. Eu aconselho muito esse livro, né, repito, para você que já perdeu uma pessoa que você ama, seja parentes, amigos, colegas de trabalho, para você que está vivo como eu, que está vendo esse livro também, que para não perder tempo, como disse-me-disse, com o joguinho, que seja uma pessoa de personalidade, que seja uma pessoa que sabe o que quer, que lute pelos seus sonhos, pelos seus desejos, sem passar por cima de ninguém, mesmo no momento tão difícil que eu repito que nós estamos passando, 2 anos de pandemia, guerra, em que hoje nós perdemos a Lídia Fagundes Teles, que sabemos valorizar as pessoas que nós amamos, que ao invés de nós gerar tanto ódio, ressentimento, a gente possa refletir sobre nós mesmos. É um livro que, além de poder entender a dor de a perda de uma pessoa, nós também podemos entender as pessoas que estão do nosso lado, valorizar as pessoas que estão do nosso lado. Apesar que você pode achar que esse livro é um livro um pouco deprimente, um pouco fundo do poço, muito pelo contrário. É um livro que te dá uma suavidade, que te coloca, que te faz colocar na dor do sentimento de uma pessoa, que nenhuma dor é diferente da sua, cada um tem a sua dor, que te coloca, ele é bem detalhista, cada palavra, cada consoante, e te ajuda a sair da situação e para um nível maior, para um plano maior. E que quando essa pessoa for para um outro lado, que a gente não seja egoísta, né? Achar que essa pessoa tem que ser correta do nosso lado, mas que ela chegou aquele momento dela, que ela teve que ir. Uau, eu estou até mais aliviado, mais tranquilo, porque todos nós já tivemos uma perda de um relacionamento, de uma pessoa que partiu, que nós podemos entender a dor de cada pessoa. Desculpa, gente. Que história linda, que história maravilhosa, que história magnífica, de vivacidade, de pureza. Eu recomendo fortemente, se você tiver acesso, que você tanto antes pode ter acesso a esse livro, que ele vai te ensinar tudo sobre a vida e a morte. É um livro espetacular, que faça refletir sobre os tempos atuais.
né? A maneira que nós podemos usar a rede social de maneira correta, sem ferir ninguém, sem ferir sentimento de ninguém, respeitar, ajudar um ao outro, sem deixar o disse-me-disse, sem deixar uma história, uma brecha, uma coisa em aberto. É respeitar cada sentimento de cada pessoa. Fica aqui de coração, fortemente, que você possa ler esse livro, que você possa refletir sobre a vida, sobre a morte, tantos que foram, quantos que estão aqui presentes de nós, como nós tratamos pessoas que perderam, sem ser indiferente, e também com as pessoas que estão do outro lado. Por que será que a gente só valoriza a pessoa quando ela se vai, ou quando a gente não tem mais acesso, quando a pessoa se foi para um outro plano, ou quando a gente vê essa pessoa foi embora? Porque a gente só valoriza, vê a qualidade da pessoa só quando ela se vai. Né? Porque quando a pessoa está perto da gente, só consegue enxergar defeito, defeito, defeito. Mas quando ela se vai, a gente fica distante dela, a gente começa a chegar às qualidades. Por que só na perda a gente consegue ver as qualidades das pessoas? Por que as pessoas não conseguem chegar que todos nós temos defeitos, virtudes e qualidades? E cada um podemos aprender um com o outro. Como esse casal aprendeu um com o outro. É um livro espetacular. Eu recomendo fortemente aqui que você leia esse livro. C.S. Lewis, Anatomia do Luto, vai te dar uma orientação, uma suavidade, uma tranquilidade espetacular. Eu não vou falar mais nada porque eu vou dar um spoiler, mas é um livro muito atual, muito verídico, muito verdadeiro. Bom, eu peço a você que, se você é novo aqui no canal, que você se inscreva nesse botão vermelho, dê o seu joinha, isso ajuda o meu canal a crescer, ajuda o canal na plataforma do YouTube a ter um engajamento ainda maior, que você pode compartilhar esse livro, esse vídeo nas suas redes sociais. Vou deixar aqui também as minhas redes sociais aqui na descrição desse vídeo. Vou também fazer uma singela homenagem nas minhas redes sociais para a Lígia Fagundes Telles, essa grande escritora que nos deixou. Se você não conhece o Lígia Fagundes Telles, eu recomendo fortemente os seus livros aqui no YouTube e também no Google. Você pode conhecer as grandes obras dela. E é isso. Se você também quer, pode me seguir também nas minhas redes sociais. Tá bom? Muitíssimo obrigado pela companhia de todos. Fique bem, um forte abraço e até o próximo vídeo. Até lá.